Neste bloco, nós veremos alguns detalhes de concordância nominal, também dentro dessa ideia de ser adjetivo e de ser advérbio. Lembrando que o adjetivo sempre se relaciona ao substantivo e flexiona. O nosso advérbio se relaciona a verbo, a adjetivo e advérbio e por isso ele não deve fazer concordância. Uma das palavras bem importantes que nós vamos pensar para as provas de concurso é a palavra bastante. A palavra bastante pode ser um adjetivo e a palavra bastante pode ser um advérbio. Depende do contexto que nós vamos empregá-la. Se colocarmos na relação de adjetivo, equivale a vários, muitos. Agora, se colocarmos na relação de advérbio, equivale a muito. Ou seja, estas frases, esse bastante pode ser aplicado da seguinte maneira. Se eu colocar, por exemplo, que estudei bastante. E no caso eu vou dizer que estudei bastante ou bastantes. Mas bastantes é possível? Sim, é possível porque esse bastante pode ser empregado no sentido de adjetivo. E a principal característica do adjetivo é flexionar. Então, eu estudei bastante, porque esse meu bastante se refere ao verbo estudar. Agora, se pegarmos a mesma frase e acrescentarmos no final, estudei bastantes conteúdos. Observa que agora, esse meu bastante já não mais se refere ao meu verbo estudar. Esse bastante agora se refere à palavra conteúdos. Então, se ele se refere a conteúdos e aqui nós temos verbos e conteúdos é um substantivo, esse bastante se relaciona aqui. Logo, ele é um adjetivo e, por consequência, bastantes conteúdos. Sim, podemos usar o bastante na relação de plural e na relação de singular. Eu tenho bastantes amigos, eu conheci bastantes pessoas, eu aprendi bastantes regras. Por quê? Porque equivale a dizer que eu aprendi muitas regras. Eu conheci muitas pessoas. Eu tenho muitos amigos, vários amigos. Então, dentro dessa ideia, existe a relação plural da palavra bastante. Não é uma palavra que, evidentemente, usamos por aí. Mas, para as provas de concurso, lembra desse grande detalhe. Existe o plural do bastante. Agora, cuidado, existe a relação singular. Às vezes, na hora da prova, nos emocionamos, olhamos o bastante e pensamos, tá aí, uma relação plural. Nem sempre. Só vai ser plural se pudermos trocá-lo por muitos, vários. Além desta palavra, podemos pensar também na palavra só. A palavra só pode ser um adjetivo e a palavra só pode ser um advérbio. Se for um adjetivo, equivale a sozinho. Se for um advérbio, equivale a apenas, somente. Então, se for equivalente a sozinho, nós vamos fazer a concordância. Se for equivalente a apenas, somente, não faremos a concordância. Então, quando nós colocarmos assim, ó, agora só falta você. E se colocarmos essa frase, agora só falta você, e uma questão tradicional das provas de concurso seria assim, se colocarmos a palavra você no plural, quantas outras palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância? Observa que nesta frase nós temos um verbo. Sempre que nós tivermos um verbo, este verbo deve ser ligado ao seu sujeito. Então, quem é que falta? Você falta. Então, se forem vocês, vocês faltam. Agora pode ter plural? Não pode ter plural. Nunca vi ninguém dizer agoras. O só até poderia, mas observa, agora apenas falta você. Agora somente falta você. E eu não vou dizer que agora sozinho falta você. Então, neste caso, nós só vamos mudar uma palavra, porque este só equivale a apenas, somente. Agora, se eu
colocar sinto-me só, ou seja, sinto-me sozinho. Nós estamos sós, porque eu vou dizer que nós estamos sozinhos. E observa que ele sendo adjetivo, ele tem a relação de plural. Ele sendo adjetivo, estabelecemos a relação plural. Agora, todo mundo já ouviu a expressão a só. E a expressão a só equivale a sozinho. Mas a sós é sempre invariável. Como assim, Zambelli? O que eu quero te dizer é que não existe a ideia de a só. Só existe a sós no plural. Caso contrário, eu estou só. Eu não posso dizer que eu estou a só. Não existe isso na gramática normativa. Então, eu estou só, nós estamos sós, nós estamos sozinhos e nós estamos a sós. Ou seja, 3 possibilidades: sozinhos, sós e a sós. 3 possibilidades na relação de plural neste caso. Uma palavra bem importante para as provas de concurso. Assim como temos a palavra só, também temos palavras que podemos pensar só numa ideia. Por exemplo, quite. Quite é sempre um adjetivo. Por isso que eu digo que estou quite com o TRE, e poderíamos dizer que estamos quites. Observa que neste caso, sendo essa palavra um adjetivo, a gente pode fazer a concordância, ora no singular, ora na relação de plural. Então, estou quite e estamos quites. Essa palavra é tão adjetivo que ela vem daquela expressão, ela é desquitada. Quitada, desquitada não está de acordo. Então, uma palavra que sempre funciona como adjetivo. Assim como a palavra obrigado. Obrigado sempre é um adjetivo. Por quê? Porque ele vem da expressão eu estou obrigado a retribuir o favor que você me pediu. O detalhe é que quando se diz obrigado, a resposta deveria ser de nada. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu estou me sentindo obrigado e você vai me dizer que eu não estou obrigado de nada a retribuir. Então, eu digo que ela disse, abre aspas, muito obrigada. Mulheres dizem obrigada, homens dizem obrigado. As mulheres todas juntas gritam muito obrigadas e os homens muito obrigados. Individualmente, uma mulher está obrigada e um homem está obrigado. Esta é a percepção que nós temos frente à palavra obrigado. Assim como essas palavras, nós temos o seguinte: a palavra alerta. Alerta é sempre uma relação de advérbio. Então, quando nós pensamos nos escoteiros, por exemplo, eles dizem o quê? Estamos sempre alerta. Nós não podemos dizer que estamos sempre alertas, porque esse alertas é considerado um advérbio. E sendo considerado um advérbio, ele não tem essa relação plural, porque advérbio não varia. Agora, claro que se colocarmos um artigo na frente, aí sim, poderíamos transformar essa palavra agora em um substantivo. E substantivos flexionam. Quando nós vamos dizer, os alertas foram dados. Os alertas, tudo bem, porque agora nós estamos empregando no sentido de substantivo. Agora, neste caso, ele é apenas um advérbio. O detalhe está em palavras como menos. Palavras como menos... Menos é considerado um adjetivo pelos gramáticos. E aí vocês devem estar pensando, bom, então se isso é um adjetivo, significa que ele flexiona, e se ele flexiona, existe menos. Só que a gente sabe que o menos não existe. Essa relação se dá da seguinte maneira. Os gramáticos dizem que é um adjetivo invariável. Ou seja, não dá
para fazermos concordância com a palavra menos. Cuidado, vocês sabem que não existe a palavra menos. Ah, menos água, menos pessoas, de acordo com a gramática, impossível. Então, acontece que menos, nem pensar. Não existe essa possibilidade neste caso, porque os gramáticos dizem que isso é invariável. Ô Zabeli, por que ele é um adjetivo? Porque ele sempre se relaciona a um substantivo. Eu digo menos pessoas. E aí, esse menos acompanhou pessoas, que é um substantivo. Então, ele funciona como adjetivo, mas um caso especial. Um caso que não tem flexão nessa ideia. Tudo bem? Ainda. Mesmo. Mesmo pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Se for um adjetivo, equivale a próprio. Se for um advérbio, equivale a realmente. Então eu digo que ela mesma fez a festa, ou seja, ela própria, ela mesma fez a festa, mas eu digo que ela estudou mesmo, porque equivale a dizer que ela estudou realmente. E aqui equivale a dizer que ela própria fez a festa. Então, palavras que também, uma palavra que também tem essa dupla possibilidade, ora adjetivo, ora advérbio. Dentro desse processo, agora nós vamos corrigir então os exercícios que temos a respeito de